Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes e alegres, digam glórias a Deus. Motivo de alegria estarmos aqui reunidos para louvarmos o nome do nosso Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo de número 1 e verso de número 1. É o texto que o Senhor Deus tem proposto para nós nesta noite. Isaías, capítulo de número 1 e verso de número 1. Quero louvar a Deus por essa rica oportunidade, louvar a Deus pela vida do nosso pastor. Obrigado, pastor, pela confiança. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Isaías, capítulo de número 1 e verso de número 1. Diz a palavra de Deus. Quantos acharam, digam amém. Amém. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Antes de nós entrarmos nesta mensagem, o Senhor Deus colocou um propósito em meu coração, a qual é muito pertinente aos nossos tempos atuais, devido às nossas demandas. Às vezes nós se esquecemos do propósito de nós estarmos aqui. Então eu gostaria que de maneira singela você olhasse para alguém que está do seu lado e pergunte assim a ele: o que você veio fazer aqui hoje? Você veio pedir ou você veio entregar? É sobre isso que nós pensaremos nesta noite. Muito bem, queridos, esse texto abordado fala especificamente a respeito da história do povo de Israel, povo esse a qual teve o drama iniciado ainda quando a Bíblia diz que o povo com 70 famílias entraram para dentro do Egito, no qual foi um dos marcos na história de Israel, a qual não pode ser chamado um cativeiro, mas foi um momento de muita tristeza para este povo, por qual por Deus é muito amado. Por quase 11 gerações, aproximadamente 430 anos, o povo de Israel ficou cativo, subalterno, submisso aos poderios e às humilhações de Faraó, e todos nós conhecemos essa história, até que Deus decide levantar um personagem muito importante na história, chamado Moisés. Moisés é aquele que por Deus foi levantado para tirar o povo de dentro da terra do Egito. A Bíblia diz que Deus usa esse homem para arrancar o povo de lá com mão forte. O povo sai da terra do Egito. Não obstante saindo da terra do Egito, Deus também faz uma promessa. E a promessa que Deus faz é que Deus os levaria a uma terra que mana leite e mel. E isso todos nós sabemos. Todavia, a frase ou o texto que diz que é a terra que mana leite e mel, na verdade, é um sentido figurado. O que Deus estava dizendo ao povo é que daria para eles uma herança de terra, a qual eles não teriam necessidade, e todos nós conhecemos essa história. Porém, a Bíblia diz que um percurso de 40 dias, por causa de um pecado, por causa de um erro do povo, se tornou em 40 anos. E este pecado, muitas vezes é adotado por nós como um pecado de estimação. Quando algo nos desagrada, quando algo sai do nosso controle, nós murmuramos. E se tem uma coisa que atrasa a promessa de Deus, é a murmuração. O povo ficou 40 anos no deserto, Deus cuidou do povo no deserto e entraram dentro da terra prometida. É claro que em quantidade reduzida, mas entraram dentro da terra. Porque quando Deus faz uma promessa, Deus ele é fiel para cumprir com o que ele fale. Isso é uma grande verdade, porque se nós abrirmos o livro dos Juízes, nós vamos ver o comportamento do povo de Israel dentro da terra do Egito. E eu quero chamar a sua atenção para pensar comigo aqui, porque na Bíblia Sagrada, quando nós avistamos o povo de Israel, seu comportamento antes da promessa de Deus se cumprir, é um comportamento. Eles têm um coração obstinado, mas ainda têm a sensibilidade de se arrepender e trazer o seu sacrifício perante o Senhor. Todavia, quando nós abrimos o livro dos
Juízes, nós vamos ver um povo completamente diferente do que o povo que estava no deserto, do que o povo que estava no Egito. Haja vista que a Bíblia já dava sinais de que esse povo era um povo que não conseguia ser fiel a Deus, mas quando eles entram dentro da terra prometida, a Bíblia diz que eles se distanciam do Senhor. Então Deus precisa levantar homens e mulheres para que os livrasse das mãos dos seus opressores. Eu abro um parênteses aqui, porque dentro deste livro dos Juízes, nesta época da Bíblia, não é Satanás que levantou os opressores do povo de Israel. Quem foi que permitiu a opressão, quem foi que permitiu a humilhação, foi o próprio Deus, como uma medida disciplinar para trazer o seu povo para perto de si. E isso é importante nós compreendermos, porque nem toda luta que nós passamos, nem toda aflição que eu e você enfrenta é obra do acaso ou é obra do adversário. Muitas vezes é Deus querendo nos trazer para perto da sua presença, é Deus querendo trazer a nós uma sensibilidade que foi perdida. A Bíblia diz que Deus levantou cerca de 12 homens e uma mulher. Deus levantou Otiniel, Deus levantou Eude, Sangá, Débora, Gideão, Tolá, Jair, Jefité, Ibizã, Elon, Abidom, Sansão, Eli e até mesmo o milagre de Ana, o profeta Samuel, como um sinal ao povo, dizendo: eu quero vocês no caminho da humilhação, eu quero vocês no caminho da devoção. O que me chama a atenção é que quem está insistindo no povo aqui é Deus. Não é o povo que escolheu a Deus, foi Deus quem escolheu o povo. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, foi o Senhor quem nos escolheu. Às vezes nós estamos distante, mas o maior interessado em se aproximar de nós é o Senhor. Deus está interessado em ter um relacionamento comigo e contigo. Ou não obstante ter um coração obstinado, não obstante abandonar o Senhor por diversas vezes, a Bíblia também diz que agora, além da murmuração, o povo criou uma grande inveja das cidades em redor, porque eles perceberam que todos tinham rei, menos eles tinham rei. Nós sabemos todo esse enredo. Foram até o profeta Samuel e disse ao profeta: nós também queremos um rei para reinar sobre nós. Eles não estavam satisfeitos em serem governados pelo Senhor, queriam ser governados pelo homem. Então a narrativa bíblica continua dizendo que é levantado em Israel o primeiro rei, e este rei não é o rei segundo o coração de Deus, é o rei segundo o coração do povo. Um benjamita chamado Saul assumiu o trono de Israel. Depois de Saul vem Davi, depois de Davi vem Salomão, depois de Salomão vem o seu filho Roboão, e foi a partir de Roboão a qual nós dizemos que houve a ruptura da união de todas as tribos de Israel. Foi quando as tribos de Israel declararam independência por causa do comportamento de Roboão, rei de Israel. Enquanto as tribos ainda estavam unidas, ele recebeu do povo um questionamento. Escute para você entender. A Bíblia diz que o povo se reuniu, as 12 tribos se reuniram, já cansadas, já enfadadas pelo trabalho que Salomão colocara sobre eles, e foram até o jovem, porque ele era jovem, chamado Roboão. A Bíblia diz que eles pediram para o rei, dizendo: tire de nós esses trabalhos, nós estamos cansados, nós estamos enfadados, diminua essa carga horária. E a Bíblia diz que antes deste jovem tomar a decisão de atender ao povo ou não atender ao povo, ele foi tomar conselho, e foi tomar conselho de dois públicos. O primeiro público que Roboão toma conselho são os anciãos, são aqueles que são mais experientes, são aqueles que viveram uma vida a qual Roboão não viveu. E quando ele foi pedir conselho aos mais experientes, a Bíblia diz que eles disseram: como você está chegando agora, parafraseando, como você está chegando agora, Roboão, tire o peso do povo, deixa o povo descansar
avançar um pouco mais. Não obstante esse conselho, a Bíblia diz que ele vai até os jovens. Chegando até os jovens, o conselho que os jovens dá para este jovem rei é: não tira o peso do povo, agora é a hora da decisão. Os mais velhos aconselharam dizendo: tira o peso, deixa o povo ficar mais tranquilo. E os mais jovens disseram para ele: vai para cima mesmo, coloca trabalho mesmo, coloca para construir casa, construir cidade mesmo. Agora é a hora da decisão. Quem é que Roboão vai escutar? Aqueles que viveram primeiro, aqueles que chegaram primeiro, aqueles que construíram primeiro, aqueles que oraram primeiro, aqueles que pagaram o preço primeiro, ou aqueles que estão chegando agora querendo revolucionar? A Bíblia diz que Roboão ouviu o conselho dos jovens. Aqui foi o maior erro e a ruína do seu ministério, porque se tem uma coisa que sustenta o ministério que foi chamado por Deus, é o conselho dos mais experientes, é o conselho daqueles que vieram primeiro, é o conselho daqueles que viveram primeiro. Ele perdeu o fio da meada. Parece que eu vejo Deus dando a oportunidade de escolha para ele, para que ele seja bem sucedido. Queres ser bem sucedido? Escute o conselho daqueles que chegaram primeiro do que nós. E eu tenho poder de fala dentro desse contexto, porque nós estamos vivendo em um cenário em que as pessoas não querem escutar os mais velhos, não querem escutar os mais experientes, não querem escutar aqueles que cavaram poço primeiro, aqueles que oraram primeiro. Mas o Senhor está dizendo para nós aqui, nos trazendo uma conscientização: para o ministério ser bem sucedido, nós precisamos respeitar quem chegou primeiro do que nós. Quer reinar e ser bem sucedido? Escute quem chegou primeiro. Olhe para cá. Não importa a minha idade, não importa a sua idade, não importa o seu tempo de igreja, e também não importa o quanto tempo você serve a Deus. Só há um caminho para que a obra de Deus se desenvolva de maneira natural: quando nós deixarmos a vaidade, deixarmos o orgulho de lado e pedir conselho daqueles que chegaram primeiro. A nossa geração não pode revolucionar, não pode. A nossa geração não pode pular as etapas. A nossa geração não pode apagar os marcos antigos. Eu aprendi dessa maneira. A verdade é que está vindo uma onda teológica aí que precisa revolucionar, que precisa atualizar, que precisa se modernizar. Eu não aprendi desse jeito. Eu aprendi através da Bíblia Sagrada que o que faz a igreja crescer ainda é a oração, ainda é pagar o preço, ainda é a palavra de Deus e a submissão à nossa liderança. Revolucionário aqui não tem vez. Nós fomos chamados para ouvir os conselhos. Se você quer ser bem sucedido, não queira ser independente, porque se alguém orou e foi desse jeito que deu certo, é por esse caminho que nós devemos ir. Se alguém pagou um preço para que isso acontecesse, é neste caminho que nós precisamos ir. Essa palavra é pertinente para essa noite, porque hoje em dia as pessoas vêm ao culto como se fosse vindo a um restaurante. Estende o cardápio, eu como a palavra que eu quero, eu escuto a palavra que eu quero, eu obedeço a palavra que eu quero. Mas o Senhor está abrindo os nossos ouvidos hoje aqui para trazer à nossa mente a conscientização que para nós crescermos, o orgulho não pode falar alto em nosso meio, a vaidade não pode falar mais alto em nosso meio. A Bíblia diz que ele não ouviu o conselho dos mais velhos. Então as 12 tribos declararam independência. 10 das 12 decidiram reinar com Jeroboão II no reinado do norte. As 12 se dividiram, e preste atenção, porque Roboão, aquele que não teve misericórdia, aquele que não teve sensibilidade, a Bíblia diz que apenas 2 tribos ficou ao seu lado: Benjamim e Judá, reinado do sul e reinado do norte. Me chama muito a atenção isso aqui, porque foi
Roboão que escolheu, foi Roboão quem decidiu, foi Roboão que preferiu escolher o conselho dos mais jovens, e no final de tudo, ele ficou com a menor quantidade de tribo. Eu aprendo uma coisa aqui: gente que não exerce misericórdia, a misericórdia que você exerce hoje, você vai precisar dela amanhã. Pessoas que se acham santas demais, pessoas que se acham perfeitas demais, pessoas que se acham incaíveis, essas pessoas sempre vão viver rodeadas de um pequeno número de companhias. Por quê? Porque elas se acham melhores do que as outras. Mas escute o que o Senhor te diz: se um dia você precisar da misericórdia, lembra-te da misericórdia que você plantou. Aqui ninguém é incaível, aqui ninguém é melhor, aqui ninguém é mais santo, aqui ninguém ora mais, aqui ninguém prega mais. O dia de amanhã só pertence a Deus. Mas se houver dentro de nós um coração piedoso, um coração de misericórdia, quem sai envergonhado é Satanás. Dá uma olhadinha para alguém e diga assim para ele: tenha misericórdia com os mais fracos da fé, com os domésticos da fé. Enquanto a nossa igreja se unir em misericórdia, os perdidos voltarão, não ficarão envergonhados, voltarão para os braços do Pai. Uma das coisas que impede de voltar quem saiu não é só ter sentido o desejo de comer as bolotas, não é só ter perdido tudo, mas é o comportamento do irmão que está em casa olhando e dizendo: comigo ninguém prepara um sacrifício, comigo ninguém prepara uma janta. Deus está entrando em nossa mente e está nos dando uma direção. Eles voltarão, mas o nosso comportamento precisa ser um comportamento de misericórdia. Quantos estão entendendo? Digam glórias ao Senhor. A Bíblia diz que é dividido o reinado do sul e reinado do norte. O reinado do norte com a sua capital Samaria, reinado do sul com a sua capital Jerusalém, aonde ficava localizado aquilo que no mundo antigo seria uma das 7 maravilhas do mundo, o templo de Salomão. Por mais que eles tenham se dividido, por mais que eles tenham se separado, Deus se lembrou do pecado deles, Deus se lembrou da apostasia, da idolatria e do coração obstinado. Então a Bíblia diz que acontece um castigo de Deus para o reinado do sul e para o reinado do norte. No reinado do norte houve um cativeiro, no reinado do sul houve outro cativeiro. No reinado do norte, o cativeiro assírio, num período de 150 anos, dominou todas as tribos do reinado do norte. Você sabia que foi o cativeiro assírio que motivou o evangelista João escrever no capítulo de número 4 o porquê dos judeus não falavam com os samaritanos? Quando o evangelista João escreveu no capítulo de número 4, quando encontra a samaritana no poço, se você for ler o texto, você vai perceber que há uma informação em parêntese dizendo porque os judeus não falavam com os samaritanos. Essa informação é para os leitores gentios que ainda não entenderam a história, porque quando a Assíria dominou o reinado do norte e exilou, deportou para fora, não se deportou 100% do povo, eles deixaram 50% morando lá dentro e misturou, jogou vários outros povos lá dentro, jogou vários outros deuses lá dentro. Então os samaritanos começaram a se casar com outras mulheres, mulheres que adoravam outros deuses, e a partir dali os judeus ortodoxos olhavam para aquilo e diziam: eles são impuros, eles não são merecedores, eles não são o mesmo povo que nós. É por isso que em João capítulo de número 4, ela estranha a presença de Jesus naquele poço. Tinha dois motivos que impediam Jesus de encontrar aquela mulher no poço. É por isso que Jesus olhou para os judeus, para os seus discípulos, e disse: vai comprar comida, porque se vocês olhar o que eu vou fazer aqui, vocês
eles vão se escandalizar. Primeiro, Jesus rompeu a barreira do preconceito. Jesus rompeu a barreira da ética. Porque quando Jesus quer salvar uma vida, Jesus chega lá. É por isso que a Bíblia diz, no texto de João capítulo 4, e era necessário passar por Samaria. E era necessário passar por Samaria. Você sabia que esse era necessário aqui, na verdade não está falando de geografia bíblica, porque haviam judeus que caminhavam por trás de Samaria, em uma região do deserto chamado Pérea. Ou seja, Jesus poderia contornar Samaria. E quando o texto diz, e era necessário passar por Samaria, não é por causa da terra, não é por causa da geografia, não é por causa da logística. Jesus tinha que passar lá, porque tinha uma vida lá, tinha uma mulher que precisava ouvir. Quando Jesus quer salvar uma vida, Ele rompe a barreira dos preconceitos. E este preconceito veio do primeiro cativeiro, o cativeiro assírio. Agora nós entramos no cativeiro do texto que lemos, porque esses 4 reis que nós lemos aqui, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, foram reis que antecederam o cativeiro que é chamado pela Bíblia de cativeiro babilônico. Esse cativeiro é o cativeiro mais conhecido da Bíblia Sagrada. Haja vista que antes mesmo dele acontecer, em Jeremias 25, verso de número 9, Jeremias já tinha profetizado a queda de Judá, a queda do reinado do sul. Eles já estavam cientes, e foi por cerca do ano 586 que Nabucodonosor decidiu sitiar Jerusalém. Sitiando Jerusalém durante 3 dias, esperando a hora certa de invadir, entrar e matar e roubar. Os historiadores afirmam que os muros de Jerusalém eram muros que eram altos, mas Nabucodonosor, apenas para ter o gosto de ver eles com medo, intimidados, ele levantou grandes montantes de terra em volta do muro e ficava de dia em dia olhando para eles passeando dentro de Jerusalém e os amedrontando. A queda de Jerusalém estava próxima. A Bíblia diz que ele entrou dentro de Jerusalém, matou sem hesitar, roubou os utensílios de dentro da casa de Deus, queimou o templo da casa de Deus, destruiu tudo. É nesse tempo que o salmista escreve o salmo de número 137, do verso 1 ao verso 4, dizendo: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, dos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíam nos alegrássemos, dizendo: cantai-nos um cântico de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? A humilhação chegou sobre Jerusalém. É nesse tempo que Jeremias escreve dizendo: a coroa caiu de nossa cabeça, as virgens estão entristecidas e os sacerdotes gemem. Parece que eu estou vendo Jerusalém completamente destruída, completamente acabada. Nabucodonosor, não satisfeito, ele fez pelo menos 3 deportações. Na primeira, ele levou primeiro os mais idôneos, os mais jovens e os mais inteligentes para dentro da Babilônia. E foi nesse período que Daniel e os seus amigos foram para dentro da Babilônia. Na segunda leva foram cerca de 10 a 11 mil judeus, incluindo o profeta, que na verdade era para ser sacerdote, mas quando chegou lá nas favelas da Babilônia, Deus mudou o ministério dele. Era para ser sacerdote, mas Deus muda o trecho. Era para ser sacerdote, mas Deus muda a história. Era para ser sacerdote, mas é Deus quem está no controle. Se tornou profeta, chamado profeta Ezequiel. Sim, se tornou profeta Ezequiel. A terceira leva foi a qual eles levaram os artesãos, os trabalhadores, as mulheres e as crianças. Pensa num homem que não teve misericórdia quando precisou matar, quando precisou destruir, quando precisou queimar o templo
templo do Senhor não teve misericórdia. Em 2 Reis capítulo 25 e verso de número 7, nós enxergamos no texto, na Bíblia, a crueldade de Nabucodonosor. O último rei que reinou antes da última deportação é chamado Zedequias. Zedequias tentou dar fuga, Zedequias tentou fugir, tentou correr das mãos de Nabucodonosor, mas quando foi encontrado, a Bíblia diz que ele, Nabucodonosor, matou seus filhos na sua frente e depois furou seus olhos. Parece que Jerusalém está desolada, mas não desanime vocês, porque Deus está no controle de todas as coisas. 70 anos depois, quantos anos? Me ajude aí, quantos anos? 70 anos depois, Deus soprou no ouvido de um rei que não era judeu, era persa, chamado Ciro, e disse para ele: tira o meu povo de dentro da Babilônia. Aleluia. Tira o meu povo de dentro da Babilônia, liberta o meu povo da Babilônia. Peraí, nós estamos falando de um rei que, para concepção humana, pela ótica humana, não pode, em hipótese alguma, receber uma ordem de Deus e obedecer. Primeiro porque ele não é devoto a Deus, ele adora outros deuses. Aleluia. Mas quando Deus quer fazer alguma coisa em favor daqueles que Ele ama, Deus até mesmo sopra no ouvido de pessoas que não são, só para te chamar a atenção e dizer: eu vou te tirar dessa prova, vou te tirar da Babilônia, vou te tirar da dificuldade, vou te tirar do problema. Você tem fé para crer nisso? Eu ainda creio que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Quando Deus quer abençoar o seu filho, a Bíblia diz que então Deus soprou no ouvido desse rei e disse: tira o povo de dentro da Babilônia. O povo saiu da Babilônia, e quando saíram, saíram debaixo de um decreto, porque o desejo de Deus não era tirar o povo da Babilônia para que o povo se ocupasse com qualquer outra coisa a não ser o templo do Senhor. Porque quando Nabucodonosor foi há 70 anos antes, ele destruiu tudo, quebrou tudo. Agora Deus está requerendo do povo: vou tirar vocês da Babilônia, mas vocês vão voltar, buscar madeira e reformar o templo que foi destruído. E é aqui que eu queria chegar. Salmo 126 é um salmo de romagem, de peregrinação. Quando o povo está retornando da Babilônia, alguém pega a sua harpa e o saltério e começa a cantar: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Peraí, quem está falando isso aqui não é eles, é as nações que estão olhando, é os povos que estão olhando para eles e dizendo: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, é por isso estamos alegres. Senti graça para pregar isso aqui. A prova de 70 anos, o deserto de 70 anos, a dificuldade de 70 anos, que parecia que não tinha propósito, que parecia que era em vão, que parecia que era o diabo. Na verdade, quando houve a conclusão do propósito de Deus, serviu pelo menos para uma coisa: alguém olhar e dizer: grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Dá uma olhadinha para alguém que está do seu lado e diga assim: essa sua prova, diga aí, a sua prova ainda vai ser alvo da glória de Deus. Ainda vai ser alvo da glória de Deus. Hoje você não entende, mas lá na frente você entenderá que até mesmo as suas tribulações, que até mesmo as suas decepções, que até mesmo as suas percas, que até mesmo as traições, que até mesmo as exclusões serviram para glorificar o nome do Senhor Jesus.
serve a Deus, nem mesmo a tua prova é em vão. Deus está fazendo da tua prova um alvo de sua glorificação. João capítulo de número 11. Se tivesse chego antes, ele não teria morrido. Calma, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. É para a glória. Está entendendo o que Deus está falando? Então já muda o teu semblante, cria esperança no teu coração, porque se no fim de tudo Deus não te der o que você almeja, pelo menos o nome dele vai ser glorificado no meio dessa tribulação. Eles cantaram um hino, voltando para a terra. Só que tem um detalhe, a Bíblia diz que eles se perderam no propósito, porque Deus tirou eles da Babilônia, para que eles reformassem o templo, a casa de Deus que fora destruída. E a Bíblia diz que ao invés de reformar a casa, em vez de reformar o templo do Senhor, eles começaram a perder tempo, reformando as suas próprias casas. Esqueceram do propósito de Deus, esqueceram porque Deus os tirou da Babilônia. Escute muito bem, Deus não tira ninguém da Babilônia para que o mesmo fique embaraçado com construção de casa. Deus não tira ninguém da Babilônia para que o mesmo se esqueça do Senhor e foque em construir casa, bem material, em conquista. Deus não te tirou da Babilônia para que você se tornasse rico, meu irmão. Não tem problema você ter dinheiro, não tem problema você estar rico, mas o propósito de Deus não é te tirar da Babilônia para que você se tornasse um empresário de sucesso. Deus te tirou da Babilônia para que você viesse para o sagrado, para que você viesse para a casa de Deus e agradecesse o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas, quando passam prova, elas deixam de fazer o mais importante, vir à casa de Deus. Tem gente que entra na prova, perde alguma coisa, essa pessoa não deixa de tomar picolé, não deixa de passear, não deixa de ir na praia, mas a primeira coisa que ela quer é deixar de vir para o templo do Senhor. E o templo é lugar de milagre. Você sabia que o templo é lugar de milagre? Aqui no templo tem milagre. Aqui no templo tem milagre, mas aí você que precisa se condicionar. Qual tipo de crente você é? Você é o crente que vem ao templo antes do milagre, ou você é o crente que vai ao templo depois do milagre? A Bíblia diz que Zacarias, casado com Isabel, antes de João Batista nascer, ele foi ao templo, foi sorteado conforme o costume sacerdotal e entrou no templo para servir. O anjo apareceu para ele e disse: não temas, porque a tua oração foi ouvida. O milagre não foi para Zacarias. Zacarias orou, e quem ora tem resposta. O anjo disse: você orou, a resposta está aqui, não temas. E o milagre é para quem? Isabel, que ficou em casa. Isabel, que não veio. O interessante é que o milagre acontece, mas onde que ele está? No templo. Foi ao templo antes do milagre. Chegando lá, Deus fez um milagre na vida dele. Só que em Atos capítulo de número 3, a Bíblia diz que Pedro e João estão subindo para a hora da oração. Tem um coxo na Porta Formosa, ele é curado, e quando ele recebe as forças em suas pernas, a primeira coisa que ele faz não é querer ver a família, por mais que seja importante. A primeira coisa que ele faz não é andar de cavalo, andar de carroça, não é passear. A primeira coisa que ele faz é entrar no templo do Senhor, como se estivesse dizendo: antes de receber o meu milagre, eu não podia entrar, mas agora que eu recebi, eu sou grato ao Senhor, eu vou te adorar. Se tiver alguém que trouxe adoração ao templo, o momento é agora. Talvez você não tenha recebido o milagre ainda, mas assim diz o Senhor: aqui é o lugar do milagre, aqui é o lugar da resposta. Se você crê nisso, dê um grito de glórias a Deus. Diga para alguém que está do seu lado: quem fica em casa não recebe milagre. Quem fica em casa não recebe milagre. O templo é lugar de milagres.
se esqueceram do Senhor. A Bíblia diz que eles abandonaram, começaram a reformar as suas próprias casas. É nesse tempo que Deus levanta o profeta Ageu. Aleluia. E Ageu vem com a palavra profética na boca. A palavra que o profeta tem na boca não é que Deus está se agradando do adúltero. A palavra que o profeta tem na boca não é que Deus vai prosperar o negócio do ímpio. Não. Porque é fácil profetizar isso e amanhã receber um pix, uma oferta grande. Ser profeta assim é fácil. Eu quero ver ser profeta como Ageu, olhar para o povo e dizer: está indo no caminho errado. Deus não quer vocês construindo casa. E aqui Deus está falando: Deus não quer vocês embaraçados com a coisa da terra. Tem gente que nem vem mais para a igreja, porque está atordoado com trabalho. Trabalha de domingo a domingo. Tem 2 empregos. Quer enriquecer, quer investir em criptomoeda e se esqueceu do Senhor. E Deus está dizendo para mim e para você: aqui ainda é prioridade. É lugar de adoração. É lugar de quem tem o coração grato. Deus não te tirou da Babilônia para que você ficasse embaraçado. Olha para cá, querido. Isso não é uma apologia à miséria. Você tem que mudar de vida. Você tem que melhorar, tem que prosperar. Mas nunca se esquecer do propósito de Deus estabelecido sobre a sua vida. Quando eu li esse texto aqui, eu fiz uma autoanálise à minha pessoa. Porque nós estamos com o coração, sim, nas coisas terrenas. E quando nós estamos com os corações nas coisas terrenas, nós somos tendenciosos a esquecer do propósito que Deus te tirou da Babilônia. Deus me tirou da Babilônia para ser um adorador. Deus me tirou da Babilônia para ser um servo fiel. Deus me tirou da Babilônia para adorar o seu nome. Deus me tirou da Babilônia para que depois eu voltasse lá e buscasse mais alguns outros e trouxesse para cá, gerando novos filhos para Deus. Mas quando nós estamos agarrados em coisas materiais, nós esquecemos do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção nessa palavra aqui. Não permita que as suas atribuições, que as suas ocupações tirem o lugar do Senhor dentro da sua vida e da sua rotina. Deus não te libertou, Deus não te livrou. Tem gente que tem uma história ruim. Deus deu dignidade, Deus deu uma família, Deus tirou os vícios, Deus tirou as esquisitices e colocou roupas novas. Cabeça nas coisas da terra muda até o nosso comportamento. Muda o nosso comportamento. Você sabia disso? Quem está com a cabeça na terra não consegue nem mesmo em um culto como esse ser um adorador, porque os bens que esta pessoa tem talvez traz uma certa vaidade. Não adora mais, não levanta mais a mão, não glorifica mais o Senhor, não chora. Na época de adolescente, de jovem, vivia subindo o monte falando: me batiza com o Espírito Santo. Hoje não fala mais em línguas, não sente mais Deus, não tem mais sensibilidade. E não é porque Deus não quer te tocar, é porque a vaidade está aqui, ó, dentro do nosso coração. A nossa mente está nas coisas da terra. Mas quando nós recebemos uma palavra como essa, nós deixamos de lado o quanto de dinheiro eu tenho na conta, nós deixamos de lado o meu certificado na parede, nós deixamos de lado o meu olerite no fim do mês. Eu não quero saber o carro que você tem, eu não quero saber aonde está a sua casa, se está muito bem localizado ou não. Nós fomos retirados da Babilônia para ser adoradores do Senhor. Tem coragem de adorar a Deus por um minuto aí? Tem coragem de adorar a Deus por um minuto aí? Se a vaidade ainda não entrou em seu coração, durante um minuto glorifique ao teu Deus aí. Durante um minuto agradeça ao teu Deus aí. Agradeça ao teu Deus aí durante um minuto. Durante um minuto adore ao Senhor. Diga alguma palavra para Jesus aí. Jesus te tirou do charco de lobo. Jesus te tirou das mãos do diabo. Jesus te tirou das mãos de Nabucodonosor. Não foi para que hoje você se tornasse um crente frio. Aqui é lugar do milagre de Deus. Aqui é o lugar do milagre de Deus. Aqui
Aqui é o lugar do milagre de Deus. 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 Orabacalabassúria, Uramadakalabarassai. Receba o renovo de Deus por essa palavra. Receba o fortalecimento da fé nesta palavra. Receba Deus restaurar as suas forças agora. O que Satanás tem colocado em sua cabeça, te desmotivando, até mesmo você que está me ouvindo aí pela internet, talvez o diabo tenha te condicionado a ficar apenas na frente de uma tela, sem sentir o calor humano, sem ouvir o glória a Deus do irmão. Jesus te convida, vem para o templo, vem para o templo, vem para o templo. Deus te tirou da Babilônia para que você hoje fosse um adorador. É interessante que quando nós olhamos para os 4 reis, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, todos os reinados passaram, mas quando eu vi o estilo de reinado deles, eu percebi o porquê Deus permitiu o cativeiro. Abandonaram o Senhor. Uzias começou bem, mas depois quis dar um de sacerdote, lepra na testa. Deus foi lá e o reprovou. O seu filho Jotão talvez poderia ir pelo mesmo caminho, não foi. Mas o pecado de Jotão foi que ele foi omisso. Tem gente que acusa por aquele que faz, mas e aquele que deixa de fazer? Também está errando. Jotão, ao invés de destruir os altares do monte de idolatria, ele simplesmente ia para o templo levar a oferta. Eu estou indo para o templo, eu estou fazendo a minha parte, e Deus está olhando para o rei e está dizendo: quebra os altares da idolatria, quebra os altares nos montes, quebra os altares de dentro das cidades, porque não tem como servir a 2 deuses. Deus não quer que você simplesmente venha para o templo. Deus quer que você quebre os altares. Passou o reinado de todos eles. Acás foi o pior deles. A Bíblia diz que desde a sua criação ele fez o que não agradara o coração de Deus. Ele foi lá e intensificou a idolatria, fechou as portas do templo. Aqui eu vejo o porquê Deus permitiu tamanha infelicidade para este povo, este cativeiro tão ruim. Se você for observar o texto destes reis, você vai ver algo muito semelhante. A Bíblia dizendo que depois da queda de Uzias, o povo intensificou a idolatria. Depois da queda de Jotão, o povo voltou a adorar outros deuses. E principalmente no reinado de Acás, eles intensificaram a idolatria. O alvo do diabo não era pegar o povo mais, porque a fragilidade do povo estava na queda do líder. Se derrubassem o rei, todos eles caíam. Se tirasse o foco do líder, todo o povo ficaria desnorteado. Espera aí, Satanás não quer mais pegar só a ovelha, porque se o pastor for bom, ele cerca o aprisco, dá uma cajadada no chão e o lobo sai correndo. Satanás agora quer derrubar os líderes. Satanás quer derrubar os pastores. Ore para alguém e diga assim: ore pelo seu pastor. Diga: ore pelo seu pastor. É o alvo do adversário, porque o diabo sabe que se derrubar o rei, todo o povo cai. Se derrubar o líder, todos os liderados ficam dispersos. Então escute o que eu vou lhe dizer. Muitas vezes você está resguardado. Isso aqui não é demagogia. Às vezes você está bem, mas você não sabe o que aquele que cuida de sua alma e dá conta a Deus está passando. E Deus está chamando a nossa atenção aqui. É tempo de se unir força. Satanás não pode derrubar o líder, não pode entristecer o líder, não pode ameaçar o líder, porque senão o povo cai.
Mas eu tenho uma notícia para te dar. Se o projeto de Deus, ou melhor, se o projeto do adversário é derrubar o cabeça, o líder, para que o povo e o corpo caia, eu tenho uma notícia para te dar: a igreja nunca cairá. Vou falar uma vez mais para ver se você entende. Se Satanás quer derrubar o cabeça para que o corpo caia, a igreja de Jesus nunca cairá. E por que nunca cairá? Porque o cabeça da igreja não cai. Porque o cabeça da igreja não é convencido. Porque o cabeça da igreja não é comprado. Porque o cabeça da igreja, ao contrário do pensamento de Judas, não pode ser vendido. Porque o cabeça da igreja não é vulnerável ao pecado. Quem é o cabeça da igreja? Quem é o cabeça da igreja? Quem é o cabeça da igreja? Qual é o nome dele? Qual é o nome do cabeça da igreja? Quem é ele? Quem é ele que não cai? Quem é ele que não peca? Quem é ele que não erra? Quem é ele que sabe de todas as coisas? Quem é ele que é santo? Quem é ele que é poderoso? Quem é ele que é o Criador? Quem é ele? Foi a mesma pergunta que os anjos fizeram em Salmo 24, quando alguém disse: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Aí a Bíblia diz: o Senhor forte e poderoso, o Senhor forte e poderoso, o Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Mas quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Levante a mão para adorar o Rei. Levante a mão para adorar o Rei. Pergunte a alguém que está do seu lado: o que é que ele é para você? Pergunte aí: o que é que ele é para você? Para alguns ele é provisão, para outros ele é providência, para outros ele é o provedor, para alguém ele é um curador, para alguém ele é um milagroso, para alguém ele é o salvador, para alguém é ele quem estabelece a conexão do homem. Recebam a glória desse Deus aqui agora. Recebam a glória daquele que é santo aqui agora. Recebam a graça que sai. Nós não estamos falando de nenhum tipo de historiador. Nós não estamos falando de Buda. Nós não estamos falando de Maomé. Nós estamos falando dele, Jesus Cristo de Nazaré. Quem é o cabeça? Diga comigo: Jesus. Para Moisés ele é a sarça que arde e não se consome. Para Josué ele é o grito que derrubou as muralhas de Jericó. Para Ruth ele é o parente remidor. Em 1 Samuel ele é o sacerdote, ele é o juiz e ele é o profeta. Em Crônicas ele é o nosso rei perfeito. Em Esdra ele é a nossa restituição. Em Esté é o nosso advogado fiel. Em Jó ele é o nosso redentor que vive. Em Salmos ele é o nosso louvor. Em Provérbios é a sabedoria encarnada. Em Eclesiastes é o sentido da vida. E em Cantares ele é o noivo apaixonado. Ele é o noivo. Se nós pegássemos uma cadeira e colocássemos aqui no altar, para dar a oportunidade para aqueles que serviam a Deus, talvez no Antigo Testamento ou no Novo, aqui está a cadeira, a oportunidade está posta. Eu daria o microfone na mão do primeiro. Isaías entraria por aquela porta, se assentaria na cadeira e seria interrogado: quem ele é para você, Isaías? A Isaías ia lembrar do que ele escreveu no capítulo 9 e no verso de número 6 do seu livro. Eu não sei para você. A Isaías ia dizer: para mim ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Se fôssemos perguntar para João Batista quem ele é para você, aí eu lembraria de João capítulo 1 e verso de número 29, quando ele disse: eu conheço de bode, eu conheço de carneiro, eu conheço de vaca, eu conheço de boi, eu conheço de fazenda, mas para mim ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senta aí,
um dos maiores eruditos do Novo Testamento, aquele que escreveu a carta mais estudada da Bíblia, o livro aos Romanos, o que intitulou a teologia sistemática, erudito, o apóstolo Paulo, se assenta aqui. Entre poucas palavras, quem ele é para você? Aí ele diz: para mim, ele é o que está em Timóteo capítulo 2, verso número 5. Ele é o mediador. Meu Deus, ele é o mediador entre Deus e os homens. Sabe o que isso significa? Não precisa pedir para o sacerdote entrar, não precisa ninguém falar por mim, não precisa entrar no confessionário, não precisa pagar inquisição, não precisa. Aqui a Bíblia está dizendo: ele é o mediador. Então eu falo com Deus através dele, adoro a Deus através dele, glorifico a Deus através dele, oro a Deus através dele, é através dele. Levante a mão para adorar. Se colocássemos para finalizar, na última oportunidade, o apóstolo João, o amado, se assenta aqui. Quem ele é para você? Eu estou sentindo uma glória aqui. Quem ele é para você, João? Eu poderia dizer muita coisa, mas eu vou começar com João capítulo 1 e verso número 1. Ele é o verbo que se encarnou, ele é o verbo que se fez carne. Que mais, João? Para mim, ele é Apocalipse capítulo 5 e verso de número 5. Ele é o leão da tribo de Judá. Que mais, João? Apocalipse capítulo de número 19. Para mim, eu sei que tem vereador, tem deputado, tem prefeito, tem presidente da república, tem governador, mas ele é rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Agarra a mão de um crente aí, agarra a mão dessa pessoa e diga assim: ele é Rei dos reis, ele é Rei dos reis, ele é Rei dos reis. Jesus é o bom pastor, Jesus é a videira verdadeira, Jesus é a luz do mundo, Jesus é a ressurreição e a vida, Jesus é o pão vivo que desceu do céu, Jesus é a água viva, Jesus é a porta das ovelhas, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E para quem tem glória a Deus na boca, ele é renovo que paira, ele é renovo que paira, ele é renovo que paira, ele é renovo que paira. Receba a glória de Deus. Receba a glória de Deus aí. Um minuto para você sentir, um minuto para você adorar. Só quem saiu da Babilônia, só quem é adorador, adore, 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 adore. Se coloque de pé, por gentileza. Se coloque de pé, que eu quero orar por você. Mas se coloque de pé orando, se coloque de pé adorando. Aleluia, 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 aleluia. Não mais cativos, não mais presos, não mais aprisionados. Nós estamos livres, nós estamos livres, nós estamos livres através do nome de Jesus. Que passe o vento do Espírito de Deus aqui nos quatro cantos. Que passe o vento do Espírito de Deus na nave dessa igreja. Que passe o vento do Espírito de Deus sobre o altar, Senhor. Que passe o vento do Espírito de Deus. E aonde houver uma obra do adversário tentando neutralizar este crente, em nome desse Jesus, que caia agora todas as hortes malignas. Não aceite essas sugestões em tua mente. Tu não és um suicida, tu és um filho de Deus. Se você entendesse o que Jesus está fazendo aqui agora, se você entendesse o que Jesus está fazendo aqui agora,
Eu quero te convidar a fechar os seus olhos aí. Eu quero te convidar a esquecer da terra aí agora, porque nesse momento é o momento de receber o que Jesus veio te dar aqui. Jesus veio te dar vida, Jesus veio te dar autoridade, Jesus veio te conscientizar que tu não és qualquer pessoa, tu não és um depressivo, tu não és um ansioso, tu és um ex-escravo. Hoje tu és livre através do nome do Senhor Jesus, através do nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos aí aonde você estiver, curve a sua cabeça, e eu oro para que Jesus te pegue aí. Eu oro para que Jesus renove as tuas línguas estranhas aí. Eu oro para que Jesus distribua dons espirituais sobre esta igreja, porque já há dons espirituais, mas Deus quer te ver profetizar novamente. Deus quer te usar. Espírito Santo de Deus, eu oro por tua igreja nessa hora, ó Deus. Eu peço uma bênção especial a este povo. Nós somos frágeis, mas tu não és frágil. Nós somos fracos, mas tu és forte. Nós somos pecadores, mas tu és santo, ó Deus. Em nome de Jesus, toda a força das trevas, tudo que o adversário planejou para ver a queda desse irmão, para ver o desânimo desse irmão, agora na autoridade do nome de Jesus, cai agora em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Tem um novo tempo chegando para nós aqui. Tem um novo tempo chegando para nós aqui. Havia uma barreira antes, não há mais essa barreira. A inimizade não vai nos separar, não vai. Se você puder, abraça alguém e profetiza. Eu finalizo agora. Dá um abraço nessa pessoa e diga: eu estou contigo, meu irmão. Somos adoradores. Eu quero perguntar: há alguém no nosso meio que está afastado do caminho do Senhor? É para abraçar mesmo. Tem gente que há muito tempo que não sabe o que é um calor humano. Na época da pandemia, a gente queria estar aqui. Agora nós estamos aqui, então vamos se alegrar na presença do Deus Todo-Poderoso. Alguém no nosso meio que está afastado do caminho do Senhor, quebrou a aliança e hoje quer entregar a vida para Jesus. Levante a sua mão lá em cima e venha aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Aonde está a primeira vida que vai se entregar a Jesus? Jesus te convida. Chega de viver uma vida monótona. Chega de viver cheio de opressão. Jesus quer te dar vida. Jesus quer perdoar os seus pecados. Aonde está a primeira pessoa que vai se entregar a Jesus? Há alguém na galeria, há alguém aqui embaixo. Saia do seu lugar e venha à frente. Venha à frente que nós oramos por você. Você que está assistindo pela internet, se você tiver o desejo de aceitar esse Jesus, digite aí na live, porque nós estaremos orando pela sua vida. Amém? Todos aqui já são crentes? Então levanta sua mão direita lá em cima, profético isso aqui. Levanta a mão lá em cima, levantou lá em cima. Agora enche o pulmão de ar e diga assim: não mais prisioneiros. Nós somos livres pelo sangue de Jesus.